Fala pessoal, gente, nesse vídeo quero trazer para vocês um raciocínio bem interessante. É uma questão de pensamento de nação que eu quero trazer para vocês, principalmente em relação ao uso de inteligência artificial mais ou versus universidade. A questão maior que eu quero trazer para a gente pensar hoje é, primeiro, por que que a maior parte das universidades brasileiras ainda não acordou, não fez aquele estalo e não atualizou seus cursos para essa tecnologia que veio para ficar e que não adianta resistir, porque quanto mais resistirmos, pior será a nossa formação. Trago hoje para vocês algumas reflexões como professor universitário e também professor de mestrado e doutorado. E a minha ideia é como realizar esse processo de transformação digital, começando na mente de você que está assistindo aqui. Eu quero primeiro trazer alguns fatos relacionados, os links vão estar na descrição do vídeo, que é principalmente o seguinte: eu quero que você pare para pensar que nós estamos passando por um processo de transformação digital no mundo em relação ao avanço, a questão do avanço tecnológico, mas principalmente em algumas coisas que estão acontecendo no nosso país. Nosso país começou, nós tivemos ali uma notícia do Senado brasileiro, né, no dia 11 mais ou menos de janeiro ali, de junho de 2024, nós tivemos o andar da regulamentação da IA. Eu não vou dizer aqui que eu sou contra ou que eu sou a favor, até porque eu tenho alguns aspectos que eu concordo e outros que eu discordo, principalmente como pesquisador, professor e atuante nessa área de IA. O que eu quero pensar para você é por que a maior parte das universidades brasileiras ainda não atualizou os nossos currículos. Nós temos que entender o seguinte: hoje, de fato, é super importante entendermos e aprendermos a utilizar a inteligência artificial. Como nação, quanto mais soubermos disso, quanto mais falarmos disso, mais nós vamos evoluir o nosso processo tecnológico, desenvolver soluções, melhorar a vida do povo brasileiro. A ideia é que a grande pergunta é: por que as universidades são tão atrasadas nessa adoção da inteligência artificial? E eu anotei aqui alguns fatores, né? Por quê? Porque a tecnologia ela avança em ritmo acelerado, empresas já estão tentando utilizar para otimizar processos, criar conteúdo, até substituir tarefas humanas. Nas universidades, a modernização parece estar presa ao passado. E muitas universidades, não são todas, elas resistem em colocar isso nos seus currículos. Eu não estou falando aqui de cursos de tecnologia, porque os cursos de tecnologia, meus amigos, são obrigados a fazer isso. Se não estão fazendo, faça um movimento aí na sua universidade, na sua faculdade, porque alguma coisa está de errado. Agora, o que eu estou falando aqui é uma integração com todas as áreas de curso. Com esse boom tecnológico, esse hype da IA, com certeza todos os cursos, não importa se é direito, se é medicina, se é contabilidade, não importa o seu curso, se é arquitetura, se é engenharia, se é computação, a inteligência artificial deveria estar sendo ensinada como é que você utiliza esses modelos de IA generativa para você ter um maior desempenho, um maior nível de aprendizado. Então, a questão é: será que a IA pode revolucionar o ensino superior? A resposta eu já dou para vocês. Se está revolucionando mercados, se está deixando pessoas mais produtivas, empresas mais produtivas, por que não poderia deixar a universidade mais eficiente? Na verdade, nosso governo e outros governos já utilizam a IA. Agora, por que essa resistência? Quais os desafios dessa transformação? Então, eu quero que a gente pare para pensar em alguns fatores, eu separei aqui alguns,
que os principais desafios que inclui o processo das universidades à adoção de inteligência artificial, primeiro é resistência institucional. É isso mesmo, as universidades seguem um modelo tradicional e difícil de mudar, ou seja, muitas delas não estão adequadas ao processo da atualidade. Eu sou pró-faculdade, tá, gente? Então, eu sou a favor da pessoa estudar, eu sou a favor da pessoa ter uma educação formal e complementar com cursos, com coisa do tipo. Porque eu acredito que isso abre portas, mas existe uma necessidade da gente fazer essa mudança institucional. Isso também envolve muito o pensamento da galera. Ou seja, você que está estudando, você brigar por isso. Eu quero trazer aqui um fator que eu trouxe para vocês. Eu fui usar um dia desse a inteligência artificial e mandei ela buscar, usar na pesquisa a conexão com a internet. Então, eu utilizei o ChatGPT para isso. Olha, os principais conteúdos que o pessoal estava pesquisando nela, gente, era Grammy 2025, enquete do BBB 2025, aí BBB 2025, Lotofácil. É isso mesmo? Então, olha só, nós temos hoje um mundo de inteligência artificial, modelos legais aí para a gente trabalhar, para evoluir nosso pensamento, e nós estamos simplesmente jogando pérolas aos porcos. Ou seja, você que é acadêmico, você que é estudante, você que é professor, você tem que ser a motivação, você tem que ser a força que muda nosso país, que muda nossa universidade. Lembre, gente, andorinha só não faz verão. Então, vamos lá. Então, a resistência institucional é grande, mas se tiver movimentos para isso, mudam. A burocracia e regulamentação é muito grande. Para alterar qualquer disciplina numa faculdade federal, em uma instituição federal, é muito complexo. As universidades privadas, na maior parte, não está nem aí. Então, eles mudam para ter lucro, coisa do tipo. Eu estou dizendo a maioria, tá? Não estou dizendo que são todas. Tem umas muito boas aí. O que eu quero dizer para vocês é que existem as burocracias da regulamentação. Ou seja, se as universidades começam a levar que o alunado, que o colegiado de discentes e docentes está querendo essas mudanças, modernidades, isso chega às instituições que regulamentam isso e fica mais fácil movimentar. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode parecer até um pouco poético ou romancista nesse sentido, mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos mudar o futuro do nosso país e esse processo é tecnológico. Nós, no Brasil, precisamos desenvolver tecnologia, desenvolver pesquisa de qualidade para não ter essas fugas de cérebro que nós temos aí direto. Isso sempre teve, só está aumentando. Você tem que acreditar no seu potencial como fator de mudança na sua universidade, como aluno ou como professor, não importa. Olha só, a falta de capacidade docente é um outro grande fator. Muitas pessoas, por exemplo, no curso de Direito, que poderíamos estar já discutindo sobre processos digitais na faculdade, sobre utilizar IA para melhorar o desempenho do judiciário brasileiro, ou para melhorar o desempenho num processo de desenvolvimento de um projeto arquitetônico ou de contabilidade mais eficiente. Enfim, olha só, a capacidade docente. A maior parte dos professores, infelizmente, não sabe utilizar a IA de forma adequada e não são motivados para isso e também não tem um interesse particular. Então, como é que a gente vai realizar um processo de transformação na nossa sociedade, partindo das nossas universidades, produzir tecnologia, se a gente não está sabendo usar a tecnologia básica, que é você ir lá num prompt e digitar algumas coisas de maneira correta. Quando é um leigo, tudo bem, mas você que estudou, você que já fez vários cursos, você não precisa ter nem faculdade, fez vários cursos. Cara, olha só, se você não está sabendo fazer isso é de moer o fígado, cara. Isso é de chorar, porque a IA está aí, e assim como
o carro a vapor veio para substituir a carroça e deixou um monte de gente desempregada e deu um monte de emprego para novas pessoas qualificadas, é isso que está acontecendo hoje. Outra coisa, eu coloquei aqui infraestrutura obsoleta, mas na verdade a adoção da IA ela precisa com as universidades ela precisa partir de um processo em que tem uma transformação, principalmente no corpo discente e docente, ou seja, alunos e professores, para que pesquisem, suguem mais essas informações dos professores e forcem o professor a se capacitar. Por exemplo, se eu sou da área de contabilidade e eu falo assim, gente, nós precisamos entender mais como aplicar contabilidade com inteligência artificial, arquitetura com inteligência artificial, direito com inteligência artificial, a computação voltada com inteligência artificial. O que nós precisamos entender é que também existem medos desconhecidos. Ou seja, estou com medo, se eu fizer isso, os alunos vão gerar todos os trabalhos de maneira automática. Cara, problema. E outra coisa, tem um monte de sites, de ferramentas aí que nascem todas as semanas, que escrevem artigos inteiros, fazem tudo isso inteiro. Aí você vai se limitar o desenvolvimento tecnológico por causa disso? Existem outros meios de medir conhecimento de aluno, não necessariamente na produção de um trabalho escrito ou coisa do tipo. Isso é muito antigo, antiquado. Então a gente tem que parar para pensar nesse sentido. Um outro fator que a inteligência artificial ela pode mudar de forma positiva as universidades, a meu ver, porque você pode desenvolver tudo melhor. Tutoriais mais inteligentes, personalização no aprendizado, correção automatizada. Isso eu estou falando só de coisas da internet. Até detecção de plágios e análise avançada de determinado conteúdo você pode ter. E principalmente o apoio de pesquisas acadêmicas. Imagina só, se antes você só tinha o conhecimento ali da sua área, com a IA você pode conectar isso a outras áreas de conhecimento assim, de uma forma muito mais fácil e você produzir conteúdos melhores, com mais qualidade. Então, nós temos assim que hoje as grandes universidades brasileiras, nós temos universidades que tratam sobre isso, né, nesse processo, mas você vê que muitas universidades já estão trabalhando nisso, por exemplo, MIT, Stanford, Harvard, as universidades na China. Agora no Brasil nós temos universidades que desenvolvem IA de forma esplêndida, no sentido mesmo da computação, por exemplo, UFG, USP, temos universidades que fazem trabalham um processo de transformação digital de forma espetacular, como a Universidade Federal de Tocantins, entre outras universidades que estão tentando avançar. Existem muitos docentes aí, eu não conheço todas as universidades, mas existem muitos docentes que têm pesquisado, têm se esforçado nessa área de atuação. Existe muitas universidades que estão com projetos iniciais, só que o que eu estou falando aqui é de uma adoção interdisciplinar e multidisciplinar, envolvendo várias áreas de conhecimento. Então, assim, algumas soluções que eu visualizo como isso, para acelerar esse processo de modernização, é a capacitação docente no uso de inteligências artificiais, voltadas para a sua área de conhecimento, porque isso é muito importante. Não adianta eu falar, vamos usar a inteligência artificial de forma desordenada. Seria interessante
qualificações para o pessoal do direito, voltado para o direito, do pessoal da contabilidade, voltado para a contabilidade e assim por diante. Uma revisão urgente das metodologias de ensino voltado para o uso de IA, isso seria muito importante. Parceria com empresas de tecnologias, isso também é fundamental. Investimento em infraestrutura digital, modernização dos cursos ofertados. Cara, meu Deus, é de doer, cara, de chorar quando a gente pega várias universidades com cursos com baixa adesão, com eu estava lendo uns relatos essa semana de universidades que tem aí um único aluno em uma sala. Olha o gasto que é isso. Se não me engano, era um curso de engenharia de produção. Nós temos cursos aí com baixa adesão, com nenhuma inserção em mercado. Aí você pega e poxa, para onde está indo o dinheiro público, o meu dinheiro? Igual dizia Margaret Thatcher, não existe dinheiro público porque o dinheiro público é seu dinheiro. Então a gente tem que parar para pensar nisso. E quando você também entra numa universidade particular, você tem que pensar para onde está indo seu dinheiro. Se você não está tendo uma formação adequada e atualizada, meu amigo, você está no lugar errado. Então a gente tem que parar para pensar isso. Aí sempre tem aquelas perguntinhas: inteligência artificial vai substituir professores? É, a, todo mundo vai ser demitido, coisa do tipo. Cara, presta atenção. O processo de evolução ele é natural. Então, se você é universitário, está com medo da inteligência artificial estar substituindo você, então comece a estudar inteligência artificial. Comece a aprender como isso vai ampliar a sua área de atuação. Não importa se você é médico, não importa o que você seja. Se você não está surfando a onda da transformação tecnológica, aí sim você vai ser engolido por ela. Trago hoje isso como uma forma de pensar, uma questão de raciocínio, porque a gente precisa falar mais disso, a gente precisa ajudar a evoluir a nossa carreira, a nossa nação. É isso aí, gente. Valeu. Fiquem com Deus.